fazer para o seu TCC? Você já pensou nisso? Será que quando você escreveu, ou quando você está escrevendo, ou quando você começar a escrever o seu TCC, você pensou nas perguntas que você precisa fazer para ele? Quando a gente faz perguntas para o nosso trabalho, seja ele TCC, que é no caso que eu vou ensinar aqui para vocês, ou qualquer outro trabalho, facilita muito nossa escrita, facilita muito nossa estrutura e o processo do TCC ele vai ser um pouco mais fácil. Eu sei que muitas pessoas sofrem fazendo TCC. Existem muitos casos de pessoas que relatam várias complicações psíquicas, várias questões que traumatizaram mesmo, que traumatizam, né, as pessoas. O TCC ele pode ser um gatilho, né, digamos assim, para várias questões. Mas quando a gente organiza, quando a gente estrutura, quando a gente indaga a nossa pesquisa, fica tudo mais fácil. Então a primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: você gosta do tema do seu TCC? Seja um ano, seja 6 meses, seja o tempo que for, você vai conviver com ele durante um tempo. Então você tem que gostar do tema. É claro que durante o processo, em alguns momentos, você vai sentir raiva do seu tema. Você não vai querer escrever, você vai querer descansar. Mas isso é natural, isso é comum. A questão é que você não pode iniciar o seu trabalho já não gostando do seu TCC, já não gostando do seu tema de pesquisa. Então, goste do seu TCC. Faça essa pergunta. Você gosta do tema do seu TCC? Agora as perguntas diretas para o texto, né? Essas perguntas elas auxiliam a escrita do próprio texto. Inclusive, algumas delas são pontos primordiais na introdução, na justificativa, no referencial teórico, na metodologia que o seu trabalho precisa ter. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a contribuição do seu trabalho para a sociedade, para a área que você está estudando? Faça essa pergunta e responda ela no texto. Tá? O meu trabalho é importante por tal questão. O meu trabalho ele é relevante para a sociedade porque tal coisa. E assim sucessivamente. Essa pergunta você precisa fazer para o seu TCC para escrever e o seu TCC precisa ter essa resposta para ser um bom TCC. A terceira questão é: qual é a sua hipótese? Qual é a sua hipótese? O que é hipótese, Fran? A hipótese, pessoal, é nada mais do que as afirmativas que você vai tentar responder no seu trabalho. Essa hipótese de determinado assunto, ela pode e provavelmente será contestada na escrita do seu trabalho. Então você vai começar com uma ideia: eu vou escrever esse trabalho porque eu acho, né? No caso não uso o termo eu acho, né? Mas eu penso que é tal coisa. Então a escrita do seu trabalho, ela vai ou comprovar que é isso mesmo, ou vai contestar, né, a sua hipótese. Mas a sua hipótese precisa estar explicitada na sua introdução. Beleza, pessoal? Diante disso, a gente precisa fazer mais uma pergunta, que é: qual é a questão central do meu trabalho? Por que eu estou escrevendo esse trabalho? Tá. Então, eu estou fazendo um trabalho sobre a história escolar, né, a disciplina de história na sala de aula. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a concepção de história que se tem em sala de aula? Então essa é basicamente a minha questão central. Qual é a concepção de história escolar em sala de aula? Quais concepções de história? Enfim, aí de acordo com o seu tema, você vai ter uma questão central. Essa questão central, ela vai nortear a escrita do seu trabalho. Então você vai sempre buscar responder essa questão. Essa questão ela tem que estar explícita na sua introdução, tá, pessoal? É muito importante que esteja na sua introdução. Diante disso, qual é o seu objetivo? Qual é o meu objetivo na escrita desse trabalho? O objetivo geral, que é o objetivo central, né, do seu trabalho, e para você alcançar o seu objetivo geral, você precisa deixar claro os seus objetivos específicos, tá? Porque os seus objetivos específicos serão o meio para atingir o objetivo geral, tá? Então,
na escrita do seu trabalho, o seu objetivo, a pergunta, né? Qual é o meu objetivo? Ela também precisa estar clara no seu trabalho. E os objetivos específicos precisam estar relacionados para o desenvolvimento do seu objetivo geral. Diante dessas questões primordiais que eu falei aqui, que ele vai estruturar o seu TCC, você precisa saber o seguinte. Isso é uma pergunta que inclusive cai muito em banca, tá? E são perguntas que são assim, pegadinhas. Não é que a pessoa não sabe o que você quer falar, mas ela tá te perguntando porque ela quer saber o que você vai falar. Qual é o tema? O tema, pessoal, ele é diferente do título. Por exemplo, eu estou trabalhando a concepção de história escolar na sala de aula, que é o meu título do meu trabalho. Qual que é o meu tema? História escolar. Entende? O tema, ele é relacionado ao título, obviamente, mas não é a mesma coisa. O título é uma coisa, o tema é outro. Então você precisa também deixar muito claro o seu tema no seu trabalho. Outras perguntas que você tem que fazer para o seu trabalho, e que também são perguntas que fazem normalmente na banca, é: qual é o meu referencial teórico? Qual é a linha teórica que eu sigo? Né? Isso também tem que estar explícito do seu trabalho. É uma outra pergunta que você deve fazer. Uma outra pergunta: qual é a metodologia do meu trabalho? Quem são os autores que eu uso para fazer minha metodologia? Também é uma pergunta que tem muito em banca e tem que estar no seu trabalho respondido. E a última pergunta, que eu acho crucial, é: quais as contribuições, quais as considerações, quais as conclusões que esse meu trabalho tem? Isso tem que estar nas considerações finais. Então você tem que deixar isso muito claro, né? Essa pergunta que você faz para o seu texto, né, para o seu TCC, ela precisa estar bem clara no caso aqui, nas suas considerações finais. Então, em algum momento, você tem que responder ela nas suas considerações, assim como todas essas perguntas em determinadas partes do texto. Algumas na introdução, outras no desenvolvimento e as outras nas considerações finais. Beleza, pessoal? Eu entendo que o TCC, especificamente falando sobre ele precisa ser leve. É difícil porque é um processo que cada um passa de um jeito, algumas pessoas têm muita facilidade, outras pessoas têm muitas dificuldades, problemas com o orientador, outras pessoas têm facilidade com o orientador, enfim, são várias questões. E caso, mesmo assim, você esteja tendo muitas dificuldades com o seu TCC, eu penso que uma boa dica, né, é você pedir ajuda. E para quem você pode pedir ajuda nesse processo? Diante de todas as dificuldades, de todos os prazeres e desprazeres que o TCC pode te trazer, as pessoas elas lidam com o TCC, né, com o trabalho de conclusão de curso de maneiras diferentes. Por exemplo, para mim foi super tranquilo fazer o TCC, o primeiro TCC que eu fiz. O segundo já foi mais complicado, porque eu estava passando por um momento mais difícil. Então, se você está sem tempo, está passando por uma dificuldade, você não tem o auxílio do seu orientador, eu indico que você entre na plataforma StudyBay, que eu já falei aqui no canal. É uma plataforma online, onde existem vários especialistas, né, em determinadas áreas, dispostos a te ajudar. Como funciona? Você vai entrar na plataforma, vai fazer o pedido: olha, eu quero ajuda para escrever o meu TCC, né? E aí alguns escritores, alguns especialistas irão entrar em contato com você, te darão as propostas, né, que eles acreditam ser justas. Você vai contratar uma pessoa de acordo com as suas especificidades e com o seu... E aí esse especialista, esse escritor, ele vai te ajudar nesse processo, tá? Então, nesse processo do TCC, é legal você ter esse tipo de ajuda. Então, tem vários especialistas de todas as áreas, não fique preocupado. Tem gente das ciências humanas, das ciências naturais, das ciências exatas, enfim. Tem gente de todos os meios, isso é importante, tá? É uma plataforma extremamente segura, livre de plágio, sem intermediários, você vai falar direto com o especialista. O preço é bacana, garante qualidade, enfim. Eu recomendo a plataforma, tá, pessoal? Eu vou deixar o link aqui no box de informação para que vocês possam obter aí mais informações, beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha e também se inscrever no canal. Um beijo e tchau!